Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso bizarro de web namoro aqui. Eu conheci um turco médico há 9 anos atrás, pela internet. Roberta, 49 anos, professora. Eu percebi que muitas coisas não batiam com o que ele falava. Mas ao mesmo tempo, o contato e a conversa era muito boa. Ele me mostrava as suas práticas diárias. Eu não sabia se era costume entre os médicos fazer isso, mas os médicos que eu já tive contato virtualmente, existe uma coincidência entre esses médicos turcos, né? Eles sempre fazem questão de mostrar o dia a dia, fotos com o uniforme depois da cirurgia, sempre suado. Algumas vezes a gente também recebe fotos onde ele está com as manchas, né, vermelhas depois da cirurgia, até mesmo com alguns aparelhos, sempre dentro de um consultório. Eles costumam mandar fotos deles depois da cirurgia, depois do trabalho, né? Numa grande exaustão, suando. É sempre tem um padrão desses homens que a gente conversa online quando se trata de médico. Bom, com esse turco médico, eu tive um relacionamento somente virtual de 2 anos. Depois disso, eu bloqueei ele. Por quê? Porque eu comecei a namorar de verdade no Brasil. E eu namorei esse cara por 5 anos, assim, né? O brasileiro. Tive muitos momentos felizes, muitos momentos ruins, mas chegou uma hora que não deu mais certo. E entenda, eu passei 5 anos com esse turco bloqueado. Quando eu terminei com o brasileiro, eu lembrei desse turco e o desbloqueei no meu Facebook. Eren, 47 anos, médico. Eu comecei a observar, né, dar mais atenção pro Facebook dele. Fui na lista de amigos e encontrei um tio e um sobrinho. Adicionei eles. Comecei a conversar com eles também e ao mesmo tempo conversava com o turco, já fazendo contato com toda a família. Até que teve um momento que ele me chamou para ir conhecer a Turquia e também conhecer ele. E eu aceitei. Esperei as minhas férias, a gente estava na época da pandemia, resolvi tudo, o passaporte e fui. Tudo foi feito com o meu dinheiro, passagem, passaporte, o flat que eu aluguei lá, tudo foi pago por mim. O que falar da viagem, né? A viagem foi maravilhosa. Eu fui tratada como princesa, comi, experimentei todos os tipos de comida turca, vivenciei muito da cultura, comprei roupas, fui nos melhores lugares, visitei mesquitas. Ele sempre estava de prontidão ali, me ajudando com tudo e mostrando os melhores lugares e planejando. Foi maravilhoso, principalmente o tratamento que ele deu para mim, né? Eu me sentia uma rainha. Quase no fim da viagem, eu recebi uma notícia que me deixou um pouco estarrecida. E outras mulheres também, nessa época, tiveram essa surpresa, que ele era um ex-presidiário e que tinha saído na pandemia. De acordo com ele, ele tinha ficado 15 anos preso por causar desordem na rua. Eu fiquei sabendo de algumas outras amigas que também conversavam com turcos online, que na época da pandemia, muitos turcos foram soltos, mas alguns só para passar um tempo em liberdade. Depois eles teriam que voltar
para cadeia. Era um tipo de medida provisória, acredito eu. E esse era o caso dele. Ele corria risco de ainda voltar para prisão. Isso não tira os momentos maravilhosos que eu tive com ele, porque ele foi um príncipe, um gentleman. Comigo eu não tive problema e sofrimento nenhum no tempo que eu fiquei com ele na Turquia. Mas voltei para o Brasil com essa nova informação que, querendo ou não, me deixou um pouco balançada. Eu não tenho certeza sobre isso, tá? Foi o que ele me passou. Que parece que lá na Turquia você não pode ir contra as coisas do governo, né? O que o governo fala. E algumas pessoas fazem manifestação, passeata e confrontam algumas opiniões nas ruas e que, às vezes, se você fizer isso, você pode ser preso. E que o caso dele era esse. E por toda a confusão e por ele bater de frente com opiniões diferentes do governo, ele foi preso não só por 15 anos, como ele também ainda não tinha a liberdade definitiva. Parece que ele não tinha conhecimento, advogados e nem quem pudesse ajudar ele com isso. Então é como se ele tivesse muito tempo preso, mesmo sendo inocente, porque 15 anos é muita coisa para uma pessoa que só confrontou uma ideia do governo. Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha? Fiquei. Parei de conversar com ele? Não, porque eu me conectei mesmo com tudo que a gente tinha vivido lá na Turquia. E não tinha tido nenhum defeito. Pelo contrário, eu já estava com saudade, tanto da Turquia, como dele, como tudo que a gente viveu. E naquele momento, por ordem divina ou não, por coincidência ou não, eu fui informada por ele que ele tinha acabado de conseguir a liberdade definitiva. A gente já tinha conversado muito tempo pelo virtual, tanto antes de eu namorar como depois do término. E incrível que, como naquele tempo, não se teve nenhuma ação pra gente ficar junto. Ninguém pensou nisso e nem agiu pra isso. E agora, né, quando eu agi, fui tal, eu voltei, eu já tive a resposta de que talvez entendesse como um sinal que agora a gente não tinha nenhum obstáculo, né, para se encontrar e para ficar junto. Bom, depois dessa notícia facilitadora, ele veio ao Brasil. E mais uma vez, tudo foi muito forte, intenso, maravilhoso, sem nenhum problema. E nesse tempo de paquera, ele não veio só uma vez ficar comigo no Brasil. Ele veio ao Brasil 3 vezes. Ficou na minha casa. Vivemos todas as situações possíveis e nunca teve nenhum problema, nenhum confronto, nenhum sinal, ou pelo menos eu não vi nenhuma situação, nenhum sinal vermelho que pudesse fazer eu chegar no que eu cheguei depois de casar com esse turco. Porque sim, eu casei com esse turco e nem pensei na possibilidade de ter algum problema por ele ser ex-presidiário. Depois de todo esse tempo juntos, eu estava convencida de que a gente podia casar. E assim foi. Nós escolhemos a Turquia como país para morar juntos. E a partir daí, eu deixei o meu trabalho, eu vendi as minhas coisas, eu desfiz de tudo aqui no Brasil que pudesse me dar uma ajuda lá na Turquia. Não tudo, mas de algumas coisas para eu ter renda lá. E fomos para a Turquia. Eu casei com ele no civil, lá na Turquia. Sem festa, sem nada. E foi assustador, porque eu dormi
casado e feliz. E acordei com outra pessoa na minha cama. Ele virou um homem totalmente ciumento. As primeiras coisas que foram ditas é que eu não iria sair de casa sozinha. Eu passava o tempo inteiro em casa e eu não podia ter a liberdade de fazer nada do que eu quisesse. Ele implicava com roupas, com risadas, com pensamentos, com qualquer coisa que eu pudesse me expressar ou que eu pudesse me sentir livre e feliz. Enquanto eu tinha que passar os dias trancada, parada, presa dentro de casa, ele saía de manhã cedinho, mas não era para trabalhar, era para beber. E não é beber chai, porque muitos homens ficam perdendo seus tempos nas casas de chai, conversando com os amigos, e eu ergueria minha mão pro alto e agradeceria se fosse isso. Mas não, era para beber cachaça mesmo, do mais forte, do mais pesado. Era para beber, voltava alcoolizado. Começou a usar droga, várias coisas, vários tipos. E não bastando, ele trazia amigos do mesmo tipo, do mesmo time, para casa. E isso era o dia inteiro, a noite inteira, por vários dias, semanas e meses. Eu não consegui aguentar por muito tempo e já me coloquei falando que eu iria embora. Foi aí que ele se tornou pior e mais bravo, se é que eu posso dizer, mais violento possível comigo. Eu passei dias e noites horríveis. Ele não trabalhava. A gente estava vivendo do meu dinheiro. Eu estava pagando aluguel, eu estava mobiliando a casa, eu estava comprando a alimentação, eu trocava o meu suado real por liras e bancava tudo, porque ele saía de manhã e voltava de tardezinha totalmente inconsciente, totalmente desequilibrado. Foram 8 meses na Turquia que eu preferia não ter vivido. Eu tive poucos momentos bons. A maioria deles foram infelizes, frustrantes e traumáticos, do qual eu não consigo abrir aqui para vocês. Pois eu peguei as minhas coisas, virei as costas e voltei para o Brasil, achando que eu estava livre de toda aquela situação. Só que não. Porque de uma forma ou outra, e com todo o medo, envolvimento, controle e manipulação, ele me fez comprar uma passagem para que ele voltasse depois de 2 meses que eu já estava aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu me senti mais ameaçada ainda. Eu só me decepcionei, porque ele começou a me obrigar a comprar álcool, a comprar droga para ele. E praticamente começou a me forçar a correr atrás de gastar um grande dinheiro para conseguir toda a papelada para ele ter o visto, a cidadania, tudo que ele queria aqui no Brasil. Eu não tinha outra saída na minha cabeça naquele momento a não ser fingir, enrolar
E eu não consigo explicar para vocês aqui como que eu enrolei esse homem, porque assim, ele só tinha o visto de turista. E o visto vence. E ele queria, né, a tal da residência e tudo para ele continuar aqui. E seria muito mais fácil porque a gente estava casado. Eu não sei da onde eu tirei sangue frio, eu não sei como eu consegui remanejar para segurar esse tempo com tudo que ele estava pedindo, me obrigando, forçando, e eu falando que tinha que ter mais documento, que tinha que esperar mais tempo, que tinha que tirar uma coisa, que tinha que tirar outra coisa, que estava faltando um documento que estava lá na Turquia, cada hora era uma desculpa, cada hora era uma mentira, porque o meu objetivo é que passasse esses 3 meses, de passar esse tempo que ele tinha com o visto de turista, para que ele voltasse para a Turquia e não conseguisse a permanência aqui. Ele acabou com o meu dinheiro. Acabou. Porque tudo ia e eu aceitava tudo para calar a boca dele, para ele não duvidar, para ele não confrontar, para ele não querer ir atrás dessa permanência. Enquanto eu tava fingindo o tempo inteiro, engolindo as piores coisas, vendo as piores ações e reações dele para que esse tempo voasse. Ele falava e fazia coisas horríveis para mim. E no outro dia ele acordava como se nada tivesse acontecido, como se a gente fosse o melhor casal do mundo. E eu aguentei isso meses e meses até esse visto de turista vencer. E ele foi obrigado a voltar para a Turquia. Só que ele não queria voltar, né? Ele queria ver se tinha algum jeito dele ficar aqui, mesmo que escondido. Ou então, na verdade, a primeira coisa que ele queria é que eu voltasse com ele. E graças a Deus veio uma mentira rápida na minha cabeça, que na verdade não era tão mentira assim. Eu falei pra ele que eu não tinha dinheiro, porque eu realmente não tinha dinheiro. E que então eu ia vender o meu carro e que isso ia levar umas 2 ou 3 semanas para eu conseguir vender. E aí com esse dinheiro eu ia para lá. E ainda falei que ia mandar esse dinheiro para a gente construir a nossa casa lá na Turquia, para a gente não ter que viver de aluguel. E eu fui falando várias coisas, porque eu só queria de verdade sentir que ele acreditou em mim e entrar naquele avião e ir embora. E mesmo assim eu sabia que quando ele chegasse lá, isso não ia parar. E o meu medo era as ameaças, o meu medo é a volta dele. E assim foi, porque ele entrou no avião, foi para a Turquia, mas isso não acabou. Hoje, que eu tô aqui contando essa história, só hoje eu bloqueei ele. Só que ele liga insistentemente para minha família, querendo saber o que aconteceu, questionando. Eu pedi para todos da minha família bloquear ele. Eu tenho vergonha, eu não consigo contar o motivo. Eu sinto que eu tenho um pouquinho de paz, mas eu não sei até quando. O problema todo é que eu tô casada com ele. E eu não sei como é que eu vou fazer para pedir o divórcio. Eu me sinto até hoje totalmente controlada e manipulada, porque foi assim que eu vivi lá na Turquia. Primeiro que como estrangeira, eu era uma intrusa para todos eles, até para a família. Ninguém se importava com o que eu estava passando ou o que eu estava vivendo. Na verdade, eles estavam muito aliviados por o cara ter encontrado alguém, porque ele nunca trabalhava, ele não fazia nada e eu estava fazendo tudo por eles. Então, na verdade, eu tinha tirado um problema das costas deles. Era um alívio para a família ele ficar comigo, mas ninguém me ajudava. Ninguém me ajudava em nada. Eu sofri por 3 anos calada e a família dele sabia de tudo que eu estava passando. A família dele sabia como ele era antes, o que ele estava fazendo comigo e ninguém fazia nada. O único que me avisou antes de casar foi o tio dele. Ele falou que o sobrinho era cheio de problemas, que ele fez coisas muito ruins com a ex-esposa, mas eu não acreditei. Eu achei que era tudo mentira.
que era inveja do tio. Ele me envolveu também a eu entender isso. Eu acreditei nas palavras dele. Ele teve uma esposa antes de ser preso e essa mulher, de acordo com o tio, comeu o pão que o diabo amassou. Mas eu achei que era ciúmes do tio, que era inveja, que ele não queria uma esposa estrangeira para o sobrinho dele. Eu fui influenciada por várias coisas e eu acabei acreditando no que não era verdade. Eu paguei para ver, eu perdi emprego, eu perdi carro, eu perdi tudo. Todo o dinheiro que eu recebi do banco de acerto por sair da minha empresa, eu perdi. Ele gastou tudo. Ele voltou para a Turquia faz 16 dias hoje. E ele continua falando que eu sou o amor da vida dele, que ele não vai desistir disso, que ele vai mudar. Mas nada muda. Eu sei que nada muda. Eu vou ficar aqui quietinha no Brasil. E se ele insinuar ou falar de voltar, eu não vou facilitar a volta dele. Sabe? Ele era um cara carinhoso. Mas qualquer coisa que ele cismasse, ou que não fosse do jeito que ele queria, eu sofria com grandes abusos psicológicos, de outras formas. Eu espero que ele suma. Será que a Roberta está livre desse turco? O caso é recente. E os dias que ela conta aí na história são de agora, tá? Então, pode ser que a gente tenha uma parte 2 aqui. Vocês acham que esse turco vai deixar ela em paz? Vocês casariam com um estrangeiro que já foi preso? Vocês acham que os 15 anos que ele ficou na prisão foi só por fazer balbúrdia na rua? O quanto é grande a manipulação de um homem a ponto de uma mulher gastar todo o seu dinheiro e zerar a sua vida da forma que aconteceu com a Roberta? Porque muitas famílias acobertam o lado ruim de um homem, de uma mulher, e deixam que eles se envolvam com outra pessoa sem alertar a outra pessoa. Como a gente viu nesse vídeo, nem a família pode ser um ponto para você confiar numa pessoa, né? Porque eles esconderam tudo e já sabiam o que a moça iria passar. Uma outra mulher já passou, o único que falou foi o tio. Até a próxima história do canal.